Alô, pessoal, tranquilito não? Mas a construção da fertilidade do solo no sistema plantio direto é um grande desafio. Fiz uma live sobre o tema para uma empresa e estou postando a live aqui no canal. Nesta, apresento ferramentas modernas para a decisão da aplicação do fósforo a lanço em superfície ou no sulco de plantio, bem como uma tabela, uma chave de tomada de decisão de 2020 para gesso agrícola. Aproveito para agradecer imensamente ao Tech Crop Science pelos 6 meses de parceria e de apoio a este canal. Este apoio permite a continuidade da divulgação de informações sérias baseadas na ciência. Fique aqui que vai valer a pena. Pessoal, meu nome é Nelson Horowitz, eu sou engenheiro agrônomo pela URGS, fiz mestrado e doutorado também pela mesma universidade, e durante praticamente toda a minha vida eu trabalhei em empresas privadas de fertilizante e em cooperativa agrícola, sempre trabalhando na área técnica e de pesquisa. A minha tese de doutorado foi com enxofre, a minha tese de mestrado foi com fósforo, e atualmente eu dou aula no INSEA, em Passo Fundo, também dou aula na ESPM de Porto Alegre, na área de agronegócio. Bem, eu recentemente me aposentei, continuo trabalhando como professor e tenho um canal de YouTube chamado Adubos e Adubações, que é só sobre adubos e adubações, em que 90% ou 99% são palestras técnicas, vídeos curtos, vídeos longos ou entrevistas com pesquisadores e professores do país inteiro. Bem, então, sobre esse tema, eu espero trazer coisas bem novas para vocês e práticas. Vocês vão ver que os dados que eu vou apresentar são bastante novos, sobre a construção da fertilidade do solo no plantio direto. Bem, o roteiro do que eu vou falar é essencial, eu prometo, só são 2 pequenos textos que eu vou apresentar, que são as definições que eu, pelo menos, e muitos ainda considero antigas e as atuais. Porque com o plantio direto, com o evento do plantio direto, muita coisa mudou e a gente ainda está aprendendo bastante sobre essas mudanças. Depois a gente vai falar sobre o que é uma construção de perfil do solo. Vamos falar sobre a adubação com discussão, porque até hoje não temos um acordo da melhor... eu acho que voltou o áudio, né? Tinha sido perdido. Voltou. Tá. Então, desculpa, pessoal, mas internet, em época de pandemia, primeiro dá alguma coisa, né? Mas voltando aqui, pessoal, fósforo, a gente vai falar uma questão bastante polêmica, que é a questão de onde colocar o fósforo, adubos fosfatados, se a lanço, se no sulco. E eu vou fazer algumas recomendações que eu acredito que, pelo menos para o nível de conhecimento que temos hoje, são as melhores. Depois vamos falar um pouco de gesso, e aí eu vou apresentar algumas recomendações muito recentes, de 2020, de um trabalho espetacular feito por alguns colegas, e que eu vou comentar. Eu acho que eu vou passar para vocês uma ferramenta prática muito interessante. No final, fazer algumas considerações finais, inclusive deixando literatura, vídeos para vocês poderem assistir, para aumentar o nível de conhecimento que vocês queiram, se vocês quiserem ter. Já diria o meu querido amigo, e que já não está entre nós, Dirceu Gassin, e isso eu quero deixar sempre essa mensagem, e eu trabalhei muito com ele, a gente trabalhou muito junto. O Dirceu, eu chamo de Dirceuzinho, o Dirceu ele sempre dizia, né, o lucro é proporcional ao conhecimento aplicado por hectare. De fertilidade do solo. O que a gente chamava de fertilidade do solo, alguns ainda chamam,
pelo menos na minha opinião, acho que eu viajei o Brasil inteiro, né? Nós não temos só pessoas do Sul assistindo nesse momento, tem pessoas no Brasil inteiro assistindo. E eu quero dizer para vocês que, como eu viajei há mais de 37 anos viajando, dando aula e viajando no Brasil inteiro na campo, pesquisa e trabalhando em empresas junto com clientes pequenos, grandes, todos os tipos, a gente sempre acreditou, durante um grande período, eu me formei em 83 e eu aprendi assim, que a fertilidade do solo é a capacidade do solo de ceder elementos essenciais às plantas. Aí vem uma pergunta, será? Não é? Enquanto a gente tinha um plantio convencional, lavrava e gradeava, a homogeneização do solo favorecia muito a esse conceito, mas no momento em que a gente entra em plantio direto, em que a gente tem concentração de nutrientes em superfície, descida de mais alguns e outros menos, a gente cria uma variação de fertilidade do solo, tanto horizontalmente como verticalmente, que mudou muita coisa. E a gente começou a ver com plantio direto, pelo que eu já expliquei para vocês, a gente não podia aplicar os mesmos conceitos do plantio que a gente fazia. Porque será que essa informação, essa citação e que a gente estudava tanto, vale para hoje, com a mudança toda tecnológica que nós tivemos? E aí, isso eu vivi na minha vida muitas vezes, depois do plantio direto, o plantio direto começou a crescer lá nos anos 90, e eu acho que quem viu esse crescimento foi um felizardo, essa mudança, esse crescimento, essa pujança que nos trouxe o plantio direto. Não é? A análise de solo dava um solo bom, um solo fértil. Se você analisasse lá de 0 a 10, 0 a 20, estava bom. Mas aí o produtor perguntava assim para a gente, vem cá, eu estou com um solo aparentemente perfeito, só que eu estou produzindo abaixo do que eu espero. O que será que está acontecendo? E isso foi muito interessante até a gente começar a entender, que a gente está tentando entender até hoje, os mecanismos que o plantio direto nos trouxe, que sem dúvida foram muito benéficos em todos os sentidos, mas ele é diferente em algumas coisas e isso é importante. E eu digo que até os anos 2000 a gente meio que estava perdido e começaram a surgir trabalhos, como por exemplo, de uma pesquisadora, da Margarete Nicolodi, em que ela concluiu, ela fez o seguinte, vocês vejam, né? Ela concluiu de um trabalho feito no Rio Grande do Sul, em que ela foi em áreas muito antigas de plantio direto, nessa época, aqui é 2008, estamos falando nisso do ano 2000, que ela começou a trabalhar com isso, e não só aqui no estado, em outros locais também foi visto isso, que apenas um indicador tradicional da fertilidade do solo é menor em solos cultivados no plantio direto, né, do que no sistema convencional. Quer dizer, a importância desses indicadores de uma análise de solo tradicional, ela mudou muito. Por quê? Porque esse é um sistema que acumula matéria orgânica, esse é um sistema que, se a gente não fizer tudo direitinho, vamos ter problema de compactação. Então, toda uma questão foi criada de uma mudança da atividade biológica do solo. Então, a importância dos indicadores só de análise de solo, que antigamente era muito comum, ela começou a ser muito discutida. E já não podemos dizer que a análise de solo, apenas um indicador químico, poderia ser uma fotografia do solo, que nem antigamente a gente acreditava, porque existem outros fatores muito mais importantes, e como eu expliquei para vocês, quando a gente lavrava e gradeava, a gente homogeneizava completamente o solo. Hoje a gente não homogeneiza mais. Então a gente tem uma variação bastante grande do nível 0 do solo até 20, até 40 de centímetros de profundidade, assim como, quer dizer, em profundidade, assim como no horizontal também a gente tem uma desuniformidade muito maior. Isso também é um indicador que precisa ser, uma análise de solo precisa ser muito melhor feita.
do que como era antigamente, que tudo era muito mais homogeneizado. E aí ela foi em vários locais do Rio Grande do Sul com plantio direto, e ela concluiu que esses não eram os melhores indicadores, que havia outros indicadores dentro do plantio direto. Ela, inclusive, no trabalho dela, ela não consegue ver isso muito claramente, mas não só ela, como outros pesquisadores, mas o que se viu foi que esse conceito, que alguns chamam de mineralista, de apenas estudar a parte química do solo, não é suficiente. A gente precisa entender muito mais, porque o sistema ele é muito mais complexo. Então a gente viu que teria a parte química que tem que ser valorizada, e não é uma... A gente não está falando para não fazer análise de solo, a análise de solo tem que ser feita, a análise de tecido tem que ser feita. Porém, a parte química, física e biológica do solo, os fatores químicos, físicos e biológicos, eles interagem muito entre si, e a gente começou a aprender isso no plantio direto, bastante. Então, a ferramenta para análise química é a análise de solo. Não é? Análise de solo bem feita, de novo, precisa ser muito bem feita essa amostragem. A gente sabe que há uma diferença muito grande da amostragem anterior para a atual. A gente precisa fazer uma boa análise física do solo, inclusive existe uma ferramenta, eu assisti um dia desse, uma live muito interessante da Embrapa, que é uma ferramenta de diagnóstico, é o DRESS, diagnóstico rápido da estrutura do solo, para você se localizar, e também uma análise de solo através dos micro-organismos. Embora em alguns lugares ainda não esteja lançado, nesse mês de julho, a Embrapa, num trabalho de mais de 20 anos que eu conheço, as pessoas que conduziram esse trabalho, conheço a qualidade do trabalho desse time lá da Embrapa Cerrados, que começou com isso devagarinho está se espalhando, mas para vocês terem uma noção, hoje no Cerrado, muitos laboratórios estão sendo estão sendo desenvolvidos e treinados, e isso deve ser, esse programa, no meio da pandemia, confundiu muito essa situação, mas era para ser lançado nesse ano, no início desse ano, mas parece que agora em julho efetivamente vai ser lançado. Inclusive, quem quiser ver um pouco sobre isso, essa bioanálise de solo vai ser feito como rotina em laboratório, daqui a pouco certamente vai estar chegando aqui. Essa bioanálise de solo, inclusive no canal Adubos e Adubações, eu convido a vocês a assistirem uma pequena apresentação minha, e depois eu faço 2 entrevistas com a pesquisadora Ieda, da Embrapa Cerrados, em que ela é a pessoa que ela conduziu ou liderou praticamente esse processo, feito junto com outras universidades. E o mais interessante, ela mostrou que, não só ela, como também Fundação MT e outros pesquisadores, né, e outros órgãos de pesquisa, eles mostraram que para uma mesma análise de solo, e o solo tratado igualzinho, alguns solos, não é? Quer dizer, fisicamente eram muito parecidos, quimicamente estavam na mesma faixa, eles conseguiram mostrar que a diferença de produtividade estava nas atividades dos micro-organismos deste solo. E conseguiram medir isso depois de 20 anos. Hoje estão entregando, esse ano ainda, possivelmente em julho, como eu falei, mas já vão ter vários laboratórios no Cerrado brasileiro, me parece que no Paraná também, que vão conseguir fazer análise, uma análise indireta de enzimas que indica a atividade dos micro-organismos. Então, quimicamente, como eu estou apontando aqui, deixa eu botar aqui o ponteiro certinho, quimicamente, como vocês podem ver, os solos eram iguais, fisicamente estavam muito similares. A diferença estava na biologia, na rotação que foi feita e como foi acumulada essa matéria orgânica no solo. Mostrando, e a gente vai evoluir para isso, que a gente daqui a pouco vai mandar um solo para um laboratório aqui no sul, já lá para o Cerrado, já vai ser logo, em que a gente vai conseguir, além da análise química, ter uma análise biológica desses micro-organismos
E provavelmente, isso eu vi ela falando numa palestra lá no Congresso em Goiás, eles estão vendo que no futuro a gente talvez fale em rotação de raízes e nem de culturas, porque algumas raízes e algumas espécies favorecem mais alguns micro-organismos do que outros. Portanto, pessoal, quando a gente fala em fertilidade do solo, falar só no aspecto químico é extremamente pobre. A fertilidade do solo hoje ela tem que estar integrada. Aqui é um exemplo de um trabalho de uns colegas em que eles mostram um solo compactado contra um solo não compactado. É óbvio que no plantio direto, se a gente não fizer isso, a gente sabe que é um problema latente no Brasil inteiro, essa questão de compactação de solo precisa ser conhecida, estudada, porque aqui as raízes não vão conseguir crescer. Obviamente pode estar muito fértil, mas é um tijolo, um concreto, a raiz, obviamente, fisicamente não consegue descer como a gente gostaria. Não é? Isso aí são fotos do trabalho desses pesquisadores, em que a gente vê aqui a profundidade. Essas raízes aqui estão a 25 centímetros, quase a 30, e essas aqui mal passam de 10 centímetros. Quer dizer, o que vocês acham numa seca? Aqui a planta vai sofrer muito mais porque ela não consegue aprofundar a raiz. Então aqui você pode ter a melhor fertilidade do mundo. Não adianta. Então, de novo, a questão é integrar os fatores para o sucesso. É construir, é o que hoje se chama da construção de fertilidade do solo, que cada vez é um assunto mais importante em relação ao aspecto solo, nutrientes, raiz. Bem, visto isso, né, sem esquecer os outros, vamos ver duas coisas que são muito importantes na fração da integração desses fatores, que é o aspecto químico. E certamente é o que eu mais trabalhei na minha vida. Se eu conheço talvez alguma coisa, é esse aspecto, que eu tenho conhecimento muito superior aos outros. Eu sou formado, meu doutorado, todo o meu treinamento em química de solo e fertilidade de solo. O que a gente pode destacar para construir um perfil de solo, para a gente ter aprofundamento de raízes? O fósforo, não é um deles, e o gesso. Então, nós vamos falar primeiro no fósforo e depois no gesso. Eu já adianto para vocês que o fósforo é muito polêmico. A gente ainda não tem uma definição muito clara de como fazer essa adubação. Se a lanço, se em profundidade. Alguns dizem que tem trabalhos, dependendo aonde, que por longo prazo, só jogando, só aplicando fósforo em superfície seria suficiente, outros não. Então, nós vamos tratar um pouco desse assunto e vamos chegar a recomendações que eu acredito, pelo nível de conhecimento de hoje, ser a melhor, mas eu não sou o dono da verdade. E isso aí tem polêmicas envolvidas nesse meio. Mas nós temos aqui, então, pessoal, uma raiz, não é? Que está sob plantio direto. Vamos supor que, como produtor rural, quando ele entrou na lavoura e abriu essa área, ele não corrigiu o fósforo como devia, ou corrigiu há muito tempo e não fez correção mais, ou não deu muita atenção ao fósforo. Então, nós vamos ter alguns nutrientes aqui, ó, né? Em que nós temos aqui o cálcio, o magnésio, o nitrogênio, ele desce mais no perfil, o enxofre, ele tende a descer no perfil onde tiver mais fósforo, com a questão química, micronutrientes e tudo mais. Alumínio aqui embaixo, mas eu quero falar de fósforo. O grande problema que se vê, e isso está constatado, é que há uma concentração de fósforo em superfície. A gente sabe, há muitos e muitos anos, que o fósforo ele se move muito pouco no solo, tanto horizontalmente como verticalmente. Então, o fósforo ele tende a ficar em superfície. Isso aqui não há discussão. De 0 a 8, 0 a 5 milímetros, o fósforo
0,5 centímetros, desculpa, o fósforo está aqui em superfície. Posso botar o fósforo em fora, que a tendência não é ele descer, é ele ficar em concentração. Como hipótese que nós temos, ainda mais, eu sei que eu estou falando também para pessoas do Sul, que têm problemas de veranicos bastante importantes. Esse ano mesmo passamos, né, por uma seca bastante razoável, e no Cerrado mesmo, algumas regiões também tem veranicos, mas aqui não foi um veranico, foi uma estiagem por muitos dias. Os dados, né, mostram que o Rio Grande do Sul, muitas vezes o Paraná, o sul do país, tem esses, a cada 5, 6 anos, 7 anos, tem uma quantidade razoável, desculpe, a cada 10 anos, uma quantidade razoável desses problemas, né? E segundo os dados que eu tenho, que a cada 10 anos nós temos, em média, coisas como 6 anos problemáticos ou 7 anos problemáticos, sendo que 3 anos muito problemáticos. E o fósforo de superfície, a gente sabe que a raiz ela tende a não descer, ela tende a procurar o fósforo, por uma questão de química dela mesma. Então ele não desce e as raízes ficam mais em superfície, e aí você pode ter bastante problema com a seca, porque as raízes não se aprofundaram. Esse aqui é um trabalho feito por 8 anos para uma Embrapa lá de Cerrados também, mas esse fenômeno já está comprovado em todo o país, que se eu coloco só fósforo a lanço, eu tendo a ter, não é? Aqui a profundidade do solo, e aqui em azul está a concentração. Quanto azul mais forte, mais escuro, maior concentração de fósforo eu tenho. O que eu vejo é que quando eu só aplico a lanço, eu tenho uma tendência, isso é análise, né? Isso aqui é um trabalho de 8 anos, quer dizer, foi aplicado por 8 anos e isso aí chegou a essa conclusão. E não é diferente para a maioria dos solos do Brasil. Talvez os muito arenosos, o solo pode descer, mas os mais argilosos, que grande parte dos nossos solos são latossolos, nós temos quantidade de argila acima de 20, 30, então a gente tende a ter ele bastante na superfície, ele não vai descer. Enquanto que se eu botar no suco de plantio, a 5 centímetros de profundidade, já tem até pesquisadores, professores recomendando colocar 8 centímetros de profundidade, a gente tem um ambiente melhor, a princípio, para que as raízes desçam, porque aqui eu vou ter fósforo e ela vai descer e ela vai sentir menos problemas com a seca, principalmente, que é um problema que podemos ter de uma maneira muito grave. Bom, aí eu trago para vocês um trabalho, e de novo, esse dado aqui é importante, mas eu volto a dizer para vocês que continua havendo uma polêmica bastante grande, que ainda não conseguimos determinar exatamente quando ocorre um fator ou outro de produtividade. Mas esse aqui é um trabalho com aplicação a lanço em superfície de fósforo. E depois foram medidos, né? O teor aqui, ó, o teor aqui embaixo no eixo do X foi medido o teor de fósforo disponível de 0 a 10 e aqui o fósforo disponível de 10 a 20. Né? Então, o que nós temos aqui é uma coisa bastante interessante. Aqui, mesmo tendo fósforo em alta quantidade, vocês veem que a produtividade da soja foi perto de 3.000 quilos por hectare. E à medida que eu tinha fósforo em concentração em maior profundidade, a minha produtividade chegou a 4.200. Isso mostra que provavelmente esse trabalho, aliás, eu quero falar, tudo que eu falo aqui no canal, seja onde for, é dado de pesquisa, é dado citado, né? Esses 2 pesquisadores são da Embrapa de Londrina, Embrapa Soja, e eles demonstram que provavelmente ter fósforo em profundidade é importante. Então, isso é discutível porque há resultados de muitos anos no Cerrado que mostram que se consegue alta produtividade por vários anos, mesmo com fósforo em superfície. Quer dizer, os resultados ainda são contraditórios e a gente precisa entender um pouco mais.
Agora, é um resultado que aí é por isso que eu vou passar para vocês a recomendação que eu acho hoje a melhor, é mais conservadora, não é? Um resultado que eu não estou apresentando aqui, mas é um resultado também, se eu não me engano, de Rio Verde, também no Cerrado Brasileiro, em que mostra que também não há diferença na produtividade total de vários anos. Porém, em ano que houve veranico forte naquela região, e isso é uma coisa comum aqui no sul do país, a produção caiu. No total não deu diferença estatística. Porém, em ano de veranico, apareceu uma diferença importante. Quer dizer, essa diferença, durante 5, 6 anos, ela se diluiu e não apareceu no resultado final da soma das produtividades, mas naquele ano específico de veranico forte, houve uma perda. Então, o que se fala bastante é que, no mínimo, a gente vai ter uma estabilidade de produção quando a gente tiver fósforo mais em profundidade. Então, vem uma tomada de decisão de localização de fósforo, e eu vou passar o que, na minha opinião, é o mais correto hoje. A gente sabe, né, o conceito que foi lançado pelo IPNI no Brasil, de que a dose tem que ser a correta, o local correto, a época correta e a fonte correta de fertilizantes, para que a gente, fora a questão ambiental, social e econômica. Mas é muito importante a gente ver isso, porque o local é muito discutido hoje, muito discutido. Parece que a época já não há uma discussão. A dose é uma questão de análise de solo, acompanhamento de lavoura, prática da assistência técnica local, dos agrônomos, do próprio produtor. A fonte a gente pode discutir, mas o Brasil não oferece muitas outras fontes, além das solúveis granuladas, em grande parte do país. Agora, o local é o grande calcanhar de Aquiles, que é a discussão de colocar a lanço em superfície, porque o produtor, eu viajei muito, vi isso inúmeras vezes, ele consegue ganhar operacionalmente, aplica o fósforo antes para plantar na janela de plantio, mas muito mais fácil e rápido para ele. Não é? E talvez até mais econômico, porque ele não tem que ficar parando toda hora e enchendo a adubadeira, colocando adubo. Então, colocar a lanço em superfície. Bem, eu acho, e não, isso aí eu tenho bastante certeza, que em abertura de áreas é muito importante, se o produtor abriu a área, incorporar o solo com adubação corretiva de fósforo. E parece que isso não há muita dúvida, não é? Isso aí parece que é um consenso, que inclusive é uma prática custa, né? Porque você vai colocar, dependendo do solo, 200 kg por 2,5, 150, mais ou menos, mas ela é extremamente econômica se o solo realmente for baixo de fósforo. Agora, solo com alto potencial de perda por erosão superficial, principalmente devido ao desnível da lavoura, a pouca proteção, a erosão que pode ocorrer nessa lavoura, falta de controle, né, dessa corrida superficial da água. E isso tem um efeito ambiental, que inclusive no canal também vai aparecer, vou discutir com um professor sobre isso, quem quiser assistir vai, logo mais à frente, eu acredito que um mês isso vai estar já no canal, em que o fósforo é um grande problema ambiental, porque vai principalmente, né, para água, para rios e para outros locais onde pode causar aquele efeito de eutroficação, que é uma multiplicação de algas e outros organismos que tiram oxigênio e os peixes morrem e tudo mais. Então, isso a gente tem que pensar que o Brasil hoje é um grande exportador, mas está muito marcado por questões ambientais. Isso aí a gente precisa cuidar, porque isso aí pode ser que no futuro, eu até hoje de manhã estava assistindo uma live lá na Água Brasília, em que o pessoal fala muito disso. A gente precisa, além de mostrar que fazemos certo, o que a gente não faz tão certo, a gente precisa melhorar. E a gente acha que às vezes as pessoas, os produtores, não estão se dando conta
que essa questão de poluição pode ser um problema grave para o futuro do Brasil e para nossas exportações. Bom, solo com muito baixo ou muito baixo de fósforo, de 0 a 20 centímetros, medido em análise de solo, colocar no suco de plantio. Por quê? Exatamente para evitar aquele efeito de concentração de superfície e num eventual veranico ou estiagem seca, a gente pode perder muito, porque a planta não vai estar com as raízes profundas para sofrer menos com esse evento. Aí vem, né, solo com teores mínimos de médio, aliás, desculpe, solos com mínimo médio no teor da análise solo, de novo, eu enfatizo, bem feita, e muito baixo, de 20 a 40 em profundidade. Aí vocês começam a ver que a gente começa a analisar também para fósforo solo em profundidade. E aí vem a questão dos fatores, né? Antes de voltar para cá, a questão dos fatores. Solo com teor mínimo, médio e muito baixo, será que eu tenho erosão? O meu histórico é de seca, de veranicos fortes na minha região? Não, não é. Por exemplo, tem regiões no Brasil, no Cerrado Brasileiro, que fazem 20 anos que a chuva é praticamente uniforme. Então, chove lá em 6 meses 1.200 milímetros, ou 1.000 milímetros, ou 1.300, e não tem problema de chuva. Então, aqui a planta não vai sofrer. E você quer o operacional forte, você não tem os problemas de erosão, você não tem problema ambiental, você trabalha numa área muito plana. Então, isso é uma avaliação local. Aí você pode aplicar em superfície por questões operacionais. Agora, se você tiver esses problemas anteriores, mesmo com médio ali de fósforo, pense, né, porque você pode ter problemas de concentração de raízes, de erosão e tudo mais. E a questão da erosão não é só ambiental, é financeira, né? Você perde o teu fósforo para outros, ele vai parar em outros locais que não na sua planta nem na sua lavoura. Agora, solo tendo mínimo com médio, mínimo risco de erosão e foco no rendimento operacional, aplicar lanço. E eu já vi, não é? Infelizmente aqui não está aparecendo um dos autores, pelo menos na minha tela não aparece. Esse aqui é um trabalho que foi feito pelo Dr. Prosnov e outros pesquisadores, publicados em Informações Agronômicas, se eu não me engano, em 2017. Eu não consigo ver, espero que vocês consigam a fonte. Eu, inclusive, vou deixar o trabalho ali no final, para quem quiser achar esse trabalho, eu vou deixar o link. Mas eu já vi, eles recomendam isso também, em várias situações, você colocar no sulco antecipado, grandes grupos no Brasil hoje estão fazendo isso, e intercalar a localização, quer dizer, um ano você faz de uma maneira, outro de outra, respeitando todos esses fatores. Aí você, de alguma maneira, ganha operacional, mas não perde o teu fósforo em maiores profundidades. Hoje há pesquisadores recomendando botar até 8 centímetros de profundidade de fósforo. Ok? Então, o fósforo, pessoal, ele tem esse detalhe, como eu expliquei para vocês. Né? A gente precisa cuidar, tem a questão ambiental, tem a questão do dinheiro que você coloca na sua lavoura e que pode parar longe da tua lavoura, e todas aquelas indicações ali são indicações de pesquisadores, é um grupo que fez esse trabalho, que tem pesquisador da Embrapa, que é o Rezende, que é da Embrapa de Minas Gerais, nós temos outros que estudaram esse assunto profundamente e que chegaram a essa conclusão. E outros colegas, e que eu acho que pelo nosso nível de conhecimento, para a gente não errar muito, eu acho que é conservadora, mas eu concordo com ela. Bem, o outro fator de construção de profundidade de raiz é o gesso, que vem sendo muito debatido também aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós fazemos a calagem com calcário, e a gente sabe que o calcário também é pouco móvel. E o gesso já é muito mais móvel. Como a gente vê assim, o calcário aqui tem carbonato de cálcio, e o gesso tem sulfato de cálcio. O gesso ele consegue descer, vocês notem aqui, isso aqui na verdade, essa tecnologia foi descoberta ao acaso,
com pesquisadores que observaram que onde tinha gesso em algumas áreas, que foi colocado através do super simples, as raízes se aprofundavam. O super simples é fonte de gesso, tá? Mais ou menos 50% a 40% do superfosfato simples é gesso, é sulfato de cálcio. Então, o que acontece? Eles começaram a ver onde havia aplicação de gesso, havia aqui, ó, uma 0 tonelada de gesso, eles começaram a estudar e começaram a ver que a raiz não se aprofundava. Onde botava gesso, aqui é a planta, a raiz se aprofundava, crescia mais, porque explorava mais solo para nutrientes, e qualquer evento de falta de água para ela está com a raiz aqui embaixo. Né? Hoje a gente sabe, tem descrições de raiz de milho a 2 metros e alguma coisa. Então, 1,80 m, é isso que a gente quer. Bom, mas eles têm diferenças, não vamos confundir, né? O calcário continua sendo essencial, ele não vai descer, ou vai descer muito lentamente, mas o calcário é para correção de pH de solo e adição de cálcio e provavelmente magnésio, dependendo da origem do calcário. Então ele vai corrigir essa fase aqui do solo de 0 a 20, mas as raízes, se precisarem se aprofundar, aqui embaixo elas podem ter problemas químicos ou físicos. O gesso ele consegue fazer com que as raízes se aprofundem. Então são duas coisas completamente diferentes. Muitas vezes na minha vida profissional, eu ouvi, não, mas aplicar é uma confusão. Não caio na confusão. Calcário continua sendo essencial como corretor de pH do solo, de 0 a 20 centímetros, para aumentarmos o pH, para diminuirmos muitas vezes excesso de ferro, excesso de manganês, essencial muitas vezes para a adição de magnésio. O gesso não. O gesso, você vê que é sulfato de cálcio, ele praticamente não vai ter efeito nenhum sobre o pH do solo. O efeito que ele pode ter positivo, a gente já vai ver. Então, nós temos aqui um solo, pessoal. O que está acontecendo aqui? Ó? Provavelmente, a gente já falou de fósforo, né? Então, já corrigimos o fósforo, aqui o fósforo corrigido, né? Consegui botar a 8 centímetros ou mais, né? Ele desce um pouquinho, tal. Fiz uma corretiva anterior, eu já tenho uma correção de fósforo. Mas eu quero que a minha raiz desça. Mas aqui é muito comum em solos do Brasil nós termos alumínio bastante tóxico. Nos primeiros 20 centímetros, 0 a 20, quando a gente entrou na nossa área, abriu a área, a ideia é sempre colocar gesso. Gesso não, desculpa pessoal, calcário, corrigir. E depois ir acompanhando, e se eu tenho raízes, um solo bem estruturado, a gente antigamente acreditava que o gesso era imóvel. E hoje a gente sabe que há trabalhos com gramíneas que o gesso pode, se bem feita a rotação, o gesso não, desculpe, o calcário pode descer até 7,5 centímetros, 8 centímetros, quer dizer, naturalmente ele desce muito lentamente, mas criando um bom ambiente de estrutura do solo, com canais bem formados, ele desce, a partícula consegue descer. Então, aquela mensagem que eu aprendi, não, o gesso não desce, o calcário não desce, mas ele realmente vai ser pouco móvel. Agora, o gesso não, ele consegue descer. E aqui, o que ele consegue nos dar? Aqui nós temos um problema gravíssimo, que nos solos muito intempeраdos são os brasileiros, que é o excesso de alumínio. As raízes não conseguem descer. E eu preciso que elas desçam a maior profundidade. Quanto maior profundidade, maior reciclagem de nutrientes eu tenho. A raiz, essa aqui, por exemplo, está aqui embaixo, todas tivessem, elas vão trazer nutrientes. Isso eu estava lendo trabalho hoje de manhã lá de São Paulo, ela traz nutrientes de baixo para cima. Isso tem tese aqui no Rio Grande do Sul também que mostram isso, da URGS, da Universidade de Santa Maria e outras. E o que acontece? Nós precisamos de plantas que reciclem nutrientes, e o que está aqui embaixo, que pode se perder, vai trazê-la para cima. Ela, no plantio direto, vai devolver com a palha, com a matéria orgânica, reciclando esses nutrientes. Isso é poupança no bolso do produtor. Isso é ambientalmente muito mais saudável. São solos bem estruturados. Mas esse alumínio aqui não vai deixar que isso aconteça. E aí, pessoal, eu tenho a possibilidade de, através de adição de gesso, cálcio, enxofre, sulfato de cálcio,
de trazer o que aqui para baixo? O magnésio, o cálcio, um pouco de potássio. E aí eu também tenho o efeito que a gente chama de redução da atividade química. Vamos chamar assim, o que o alumínio incomoda, na presença de cálcio, essa atividade tóxica do alumínio ela é muito reduzida, isso está mais do que provado. Além disso, a formação de compostos de sulfato de alumínio que inativa, vamos chamar assim, essa toxidez, porque o alumínio não fica mais livre, como a L+3 que a gente chama. Então a tendência, quando eu coloco gesso, é que as minhas raízes consigam se aprofundar, porque se ele não tiver impedimento físico, mas tiver alumínio em grandes quantidades, essa minha raiz não vai descer, ela se entorta. Tem muitos trabalhos que mostram isso, ela não consegue descer, é um impedimento químico. Com cálcio e adição de enxofre, eu consigo fazer descida desse gesso. Isso eu digo para vocês, ainda precisamos aprender bastante, principalmente no sul do país, mas já temos uma recomendação que nós vamos dar para vocês, e que desce outros cátions. E o cálcio, a importância do cálcio para o crescimento de raiz é fundamental. A raiz não cresce, ou vai crescer muito pouco, onde a concentração de cálcio é muito baixa. Então, nós precisamos, na ponta da raiz, ter cálcio, para que ela consiga descer. Então, o gesso consegue dar essa vantagem. Então, eu corrijo com calcário aqui de 0 a 20 lá no início, vou mantendo esse 0,10, 0,20 corrigido, em pH, lá para 5,5, 6 em água, lá para cima do país se fala muito em saturação de base, lá dependendo aonde, 50, 60, 70, e o gesso, embora ele não altere esse pH de forma significativa, ele me traz enormes benefícios por fazer com que esse alumínio aqui se torne muito menos tóxico e a planta consegue ter a raiz na descida. Então, nós temos aqui, esse aqui é uma recomendação de 2020, feita num conjunto de trabalhos. Esse pessoal que é ligado à URGS e a um outro instituto do interior aqui do Rio Grande do Sul, esses pesquisadores, o que eles fizeram? E aí eu convido vocês também, que daqui a pouco a gente está lançando uma entrevista com um deles, que o canal vai apresentar. Eles fizeram um trabalho realmente espetacular. Isso aqui, pessoal, já é oficial, não é? Eles fizeram o quê? Eles pegaram N trabalhos, muitos trabalhos, do Brasil inteiro, inclusive da América Latina, para gesso. Eles fizeram o que se chama meta-análise. Meta-análise é um estudo de vários trabalhos, acho que em tempo de pandemia todo mundo já ouviu falar disso, mas vários trabalhos, eles estudaram esse monte de trabalho, fizeram uma seleção desses trabalhos com aspectos técnicos, e aí, dos resultados destes trabalhos, eles fizeram, através de estudo estatístico, uma recomendação, que hoje, provavelmente, é a mais moderna que nós temos no país. É de 2020. Isso foi me passado há muito pouco, eu agradeço muito ao professor Tales da URGS, porque ele me passou essa tabela muito recentemente, me autorizou a divulgar. Então, isso é baseado em muitos trabalhos de pesquisa feitos pelo país inteiro. Então, aqui, ó, na questão de fonte de enxofre, primeiro, de 0 a 20, eu preciso de uma fonte de enxofre, isso aqui é uma chave, né? Se tiver menos do que essa quantidade, essa concentração do solo, né? Deve aplicar ou não, aplicar. Então, uma chave, se estiver acima de 7,5 miligramas por decímetro cúbico, eu estou meio bloqueado na tela ali, mas não tem resposta positiva, não precisa aplicar gesso. Não precisa aplicar nem gesso, nem superfosfato simples. E nem nenhuma fonte de enxofre, porque você está bem. É claro, de novo, a análise de solo é um instrumento, não é um fim. Não é? Então, a análise de solo diz uma coisa e no campo precisa ver outra, de preferência aferir com análise de tecido, produtividade e tudo mais. Mas esse aqui é um instrumento com análise de solo e que nos leva a uma chave muito interessante, como uma boa opção de estudarmos o caso, já tendo indicativos se o solo precisa de enxofre ou não. Bom, o meu problema é acidente de subsuperfície. Isso me obriga o quê? A fazer
análise não só de 0 a 20, mas de 20 a 40 centímetros. E aqui eu não vou ler tudo para vocês, porque vai ficar enfadonho, não é? Mas eu vou ter que ver a saturação de alumínio, se é maior ou menor que 5. E aqui eu vou estudando o que eu preciso fazer, não é, nessa chave, e eu vou deixar isso com vocês, ok? Então, o que nós queremos, pessoal? Não é? Nós queremos botar fósforo em mais profundidade, para as raízes se aprofundarem, para que a gente tenha menos problemas, principalmente na ausência de água, uma seca no veranico. Aqui, claro, regiões que não têm essa questão de veranico e não tem problema de erosão e tal, o que tem se visto, não é, que aplicar em superfície atende bem, desde que tenha aqueles parâmetros que eu já passei para vocês. E depois, em profundidade, botar cálcio e enxofre para controlar esses alumínios, né, diminuir a toxidez deles, botar um pouco de potássio para baixo, magnésio, para ajudar as raízes a crescerem. Tudo isso a gente faz para quê? Para chegar a isso aqui, pessoal. Aqui a gente tem raízes, e nesse trabalho aqui, com milho, se chegou a raízes de mais de 2 metros de profundidade. Então, um solo estruturado, e aqui o produtor vai ter estabilidade, vai ter menos erosão, vai ter infiltração de água e todas as vantagens que a gente pode ter. Lembrando que isso aqui é uma interação de efeitos, não é um efeito isolado da química ou da física ou da biologia do solo. É uma interação que a gente precisa aumentar cada vez mais matéria orgânica para trazer isso para a nosso favor. Bem, como eu combinei com vocês, eu estou passando aqui as recomendações, tá? Algumas recomendações de manejo de fósforo no plantio direto. Quem quiser ler está aqui. O manejo de gesso agrícola também está aqui, né? Da onde eu acho que são boas fontes. Tem muito mais coisa, mas esses aqui eu acho que são muito interessantes. Então, como consideração final, eu quero dizer o seguinte: nós não podemos esquecer que trabalhamos com integração de fatores, esquecer aquela história só do químico, físico e biológico. A gente tem que fazer diagnóstico correto para a atual condição de construção, que a gente precisa, preferencialmente, não trabalhar para um ano e sim construir um perfil de solo, né, para, quem sabe, chegar a uma adubação de sistemas no futuro, em que você fica menos dependente de colocar adubo só na hora do plantio. Diagnósticos frequentes, quer dizer, eu preciso, no detalhe, estudar o que está acontecendo. Fósforo e cálcio são fundamentais para aprofundamento de raízes e fazer práticas conservacionistas, né? Rotação, palha, aumento de matéria orgânica, onde for possível. Os resultados de integração lavoura-pecuária têm sido excelentes, eu vi muitos campos, né, e que eu recomendo. E não esqueçam, uma boa qualidade operacional. Não é? Não adianta eu espalhar o calcário com vento, com equipamento que esteja mal regulado, aplicar adubo, porque tudo tu pode fazer perfeito, mas se você errar na hora da operação, de bem feito, pessoal bem treinado para fazer isso, tudo vai abaixo. Pessoal, da minha parte é isso. Como eu estou fazendo lives, se alguém se animar, me dá um retorno, o que achou, o que eu posso melhorar, porque é muito diferente, eu não estou vendo ninguém, é diferente na sala de aula, diferente de um público na frente da gente. Então, se vocês quiserem mandar a avaliação de vocês por esse meu e-mail pessoal, eu agradeceria muito.